Olá, meus amados irmãos. E Deus em Cristo Jesus venha abençoar a tua vida. E Deus em Cristo Jesus venha cobrir a tua vida com as mais ricas bênçãos celestial. Neste momento, eu quero convidar você para uma breve meditação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E quero falar com você a respeito da dor de um pai, o sofrimento de um pai, a angústia no coração de um pai. Mas ao mesmo tempo eu quero falar para você de um amor de um pai. Louvado seja Deus. O Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo 3, e o verso 16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. O amor de Deus para conosco, o amor de Deus para uma raça humana, o amor de Deus para uma criatura a qual Ele criara. Louvado seja Deus. O amor de Deus não tem comparação, o amor de Deus não tem como medir, o amor de Deus é soberano. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, não tem como explicar o amor de Deus. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. Convido a você neste momento para meditar juntamente comigo na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, e o seu capítulo 15 e o verso 24. Por este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Aí vai tratar de um filho, e para esse pai tinha se perdido, para esse pai tinha desaparecido, para esse pai o filho dele estava longe, não tinha notícia do filho. A Bíblia nos traz a história desse jovem, de um pai, louvado seja Deus, e tinha 2 filhos. O mais moço dele vai dizer para o seu pai: pai, dai-me a metade dos meus bens, reparte a fortuna comigo, porque eu vou embora, eu vou para longe, eu quero viver a minha vida. E isso acontece, meus amados irmãos, com muitos de nós nos dias de hoje. Quantos filhos têm desamparado o seu pai? Quantos filhos têm desamparado a sua família, o seu lar? Louvado seja Deus, para viver uma vida ao bel prazer aí fora. Este pai, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer, ele pegou toda a sua fortuna e repartiu com os seus 2 filhos. E alguns dias depois, o mais moço foi embora. Foi embora, longe do seu pai, longe da sua família, deixou tudo para trás e foi viver uma vida de prazeres, uma vida de felicidade, uma vida para eles de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto você tem dinheiro, você tem amigos. Enquanto você tem dinheiro, você tem felicidade. Enquanto você tem dinheiro, você tem uma alegria passageira. Enquanto você tem dinheiro, você está vivendo conforme tudo aquilo que os seus amigos estão desejando. Mas a partir do momento que o dinheiro acaba, os amigos se vão. A partir do momento que o dinheiro acaba, a felicidade também vai embora. Porque a felicidade é momentânea, a alegria é momentânea, os prazeres deste mundo são momentâneos, tudo passa, louvado seja Deus, tudo é passageiro neste mundo, né? Louvado seja Deus. Quando você tem dinheiro, você pensa que é o ara. Quando você tem dinheiro, você pensa que é o bambambam, eu posso, eu faço, eu posso, eu tenho dinheiro, eu pago, né? Mas, meus amados irmãos, quando o dinheiro acaba, a felicidade também se acaba. As mulheradas vão embora e você acaba sozinho, como esse jovem, longe do seu pai, longe do convívio da sua família, longe do aconchego da sua família. Esse jovem se viu em aperto, esse jovem se viu em apuro, sem ter aonde recorrer, sem ter aonde buscar aquilo que ele estava buscando, e era a paz.
a alegria, a felicidade. A hora ele está mendigando, a hora ele está maltrapilho, a hora ele está abeludo, barbudo, porque os amigos se foram, os amigos fugiram. Louvado seja Deus. Não tinha mais amigo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais felicidade. A hora estava vivendo uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, estava correndo para um lado e para o outro, atrás de emprego. Mas, meus amados amigos e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que esse jovem foi procurar emprego. E o único emprego ele achou foi alimentar porcos. O único emprego ele achou foi cuidar de porcos. E ali ele se viu naquela situação deplorável. Ali ele se encontrou naquela situação de miséria. Ali ele se encontrou naquela situação de sofrimento, de angústia, de dor. Louvado seja Deus, porque não tinham o que comer. Se alimentava juntamente com os porcos. Comia o alimento e os porcos comiam. Bebiam a água e o porco bebia. E sofrimento e tristeza para esse moço, e outrora tinha tudo, e outrora vivia e desfrutava de tudo aquilo que o pai tinha, comia do bem e do melhor, vestia do bem e do melhor. A hora se encontrava maltrapilho, a hora se encontrava sujo, a hora sentia sede, e até mesmo bebia da água e o porco bebia, comia e o porco comia. Mas, meus amados ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz que esse jovem caiu em si e ele disse: quantos jornaleiros de meu pai, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aí pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Louvado seja Deus. Eu começo a imaginar o sofrimento, a dor daquele pai, a angústia daquele pai, o desespero daquele pai, longe do seu filho, talvez se questionando, talvez perguntando: onde está o meu filho neste momento? O que o meu filho está fazendo? Por onde ele está passando? Será que ele está bem? Isso é uma oração de um pai, sentindo a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, querendo saber aonde o seu filho estava, querendo saber o que o seu filho estava fazendo naquele momento. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que aquele jovem levantou-se em direção à asa de seu pai. Louvado seja Deus. Ele começou a caminhar, vindo embora para a asa do seu pai. Mas a Bíblia também vai falar do amor do pai. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. Aquele jovem, aquele pai, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias eles se colocavam à porta da asa, esperando para ver se o seu filho vinha embora, para ver se o seu filho estava retornando. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, esse amor deste pai é comparado com o amor de Deus. Louvado seja Deus. Simboliza o amor de Deus para conosco. Quantos de nós estávamos longe da presença do Senhor? Quantos de nós estávamos passando necessidade? Quantos de nós precisamos deste amor? Louvado seja Deus. E quando voltamos para a asa, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores. Louvado seja Deus. Deus ele nos aceita, Deus ele nos abraça, Deus ele nos ama. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, como já fiz referência no livro de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e ele deu seu único filho, Jesus Cristo, louvado seja Deus, para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós estávamos afastados do amor do Pai, nós estávamos afastados do conchego do Pai. Existia um abismo entre nós, entre a raça humana e Deus. Louvado seja Deus. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, hoje nós temos acesso para com o Pai, através do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz do Calvário, as últimas palavras de Jesus, dirigida aquele povo ali, louvado seja Deus, o Senhor olha para os céus e disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, por eles não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. Na cruz do Calvário, ao lado de Jesus, existia 2 ladrões, 2 malfeitores, 2 bandidos, e um começou a criticar a Jesus: se tu és o Filho de Deus, desça-te daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. O outro repreendeu ele dizendo: cala tua boca, você não sabe o que dizes. Este homem é inocente, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este homem não fez nenhum mal. Ele olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma palavra de salvação. Louvado seja Deus. Mesmo na cruz do Calvário, Jesus dirigiu uma palavra de salvação para aquele homem. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus olha para Maria, louvado seja Deus, e disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Louvado seja Deus. E o mesmo Jesus disse para João: João, eis aí a tua mãe. Louvado seja Deus. Uma palavra de amor para Maria e para João, uma palavra de conforto. Mesmo na cruz do Calvário, em meio à agonia, em meio à dor, em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus nos traz uma palavra de amor, uma palavra de transformação, uma palavra, louvado seja Deus, que venha confortar o nosso coração. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele jovem em direção à asa do seu pai, louvado seja Deus, todo maltrapilho, barbudo, sem tomar banho, louvado seja Deus, habiludo. De repente o seu pai sai na janela e vê um vulto muito longe. O coração daquele pai começa a doer, o coração daquele pai começa a se afligir. Será que é meu filho? De longe o pai não estava conhecendo, porque o filho estava barbudo, o filho estava moribundo, o filho estava maltrapilho, as roupas, as vestes, todas rasgadas. Louvado seja o nome do Senhor. E cada vez mais que aquele jovem ia se aproximando, o coração daquele pai ia batendo mais forte. Louvado seja Deus. O pai ainda não reconhecia aquele filho, meus amados irmãos. Mas quando aquele filho se aproximou do seu pai, louvado seja Deus, o filho disse para o seu pai: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazes de mim como um dos seus trabalhadores. Louvado seja Deus. Mas aí o pai, ele quebra todo o protocolo judaico na época. O pai se lança ao pescoço do filho, o pai abraça o filho, beija o filho. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Mas aquele pai chama os seus funcionários e diz: olha, prepara uma festa, prepara o cordeiro, louvado seja Deus, prepara para o meu filho um banho, prepara para ele roupas novas, prepara para ele uma sandália, prepara para ele um anel, por este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A festa, louvado seja Deus, ao reencontro do pai com o filho, assim como a Bíblia diz, e a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Louvado seja Deus, a festa, ele pai fez festa, louvado seja Deus, para o retorno do seu filho, a alegria do pai, o amor do pai para com o seu filho. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus e é digno de toda a honra e de toda a glória. Meu irmão, medite nesta palavra, fique com esta palavra, o amor de Deus para conosco, quando retornamos ao
aos caminhos do Senhor, quando retornamos à presença do Senhor, muitos de nós estamos afastados da presença do Senhor, muitos de nós estamos afastados do aconchego do Pai, do abraço do Pai, do amor do Pai, e o Pai deseja, louvado seja Deus, nos abraçar, o Pai deseja nos beijar, o Pai deseja fazer festa nos céus. Louvado seja Deus pela tua vida. Talvez você encontra triste, talvez você encontra aflito, talvez você se encontra neste momento com oração quebrantado, desesperado, sem solução. Talvez você acha que ninguém está te vendo. Louvado seja Deus. Ninguém está te vendo, mas é em ano seu. O Senhor Deus está te vendo. E o Senhor Deus deseja que você retorne ao aconchego do Pai, ao abraço do Pai. Louvado seja Deus, aos braços do Pai. Talvez você se encontra na sarjeta, talvez você se encontra mendigando, talvez você se encontra longe da sua família, longe do aconchego da sua família e não tem mais solução para os seus problemas, mas em ano seu existe solução para o teu problema, existe solução para a tua alma, existe solução para a tua vida, e a solução é Jesus Cristo. A solução é reconhecer que somos falhos e somos pecadores e dependemos do Senhor Deus. Eu convido a você neste momento a voltar a sua mente, o seu coração para o Senhor Deus, e Deus em Cristo abençoe, e Deus em Cristo te guarde, e Deus em Cristo derrama sobre a tua vida as mais ricas bênçãos celestiais. Fique com essa palavra em nome de Jesus.